Mas no momento em que o Bolsonaro perdeu, começou imediatamente um discurso que o Bolsonaro nunca desmentiu, nem confirmou, do aguarda mais um pouquinho. Aguarda mais um pouquinho. Não, espera que a hora vai chegar. E o Brasil ficou repetindo isso. Eu ficava olhando e falava, gente, não vai acontecer nada. Não, vai sim. Eu falei, mas o quê? Não, porque o exército, porque não sei o que, não sei o que lá. Minha pergunta é, havia por parte de vocês a expectativa de se fazer algo relacionado ao exército ou alguma forma de tentar mudar aquele resultado legalmente, que seja, enfim, encontrar na urna alguma coisa ou encontrar alguma coisa errada? Ou isso foi criado popularmente e o Bolsonaro cometeu o erro de não chegar e falar, gente, para, não tem nada acontecendo? Como é que você vê isso? Cara, na verdade, assim, isso foi criado popularmente. Não acho que o presidente Bolsonaro cometeu erro, porque ele também não pode impedir que as pessoas se manifestem, porque muitas dessas pessoas não estavam se manifestando, pedindo com que houvesse alguma reação de exército, nada disso. Mas, assim, contrários ao processo eleitoral, ao desequilíbrio do processo eleitoral. Eu acho que a questão do código-fonte, por exemplo, que não foi entregue pelo STF para as Forças Armadas, isso daí causou muita revolta nas pessoas. Não custava nada a porra do custava, cara, porra irmão, nenhuma, olha só, eu falo sempre isso, né? As pessoas, não é nada disso. Às vezes vem jornalista, mas você acha que o presidente é culpado por isso, não sei o quê, ele não deveria ter feito alguma coisa, as pessoas estão pedindo golpe. Eu falei, olha só, tudo isso teria sido evitado. Eu já escrevi isso também. Tudo isso seria evitado se o STF não tivesse se miscuído no nosso papel do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, e que estavam votando voto impresso. Era só pedir pro papelzinho. E a imprensa transformou em voto de papel. Voto de papel, não, é ridículo. Levou para as pessoas como se fosse no papel. Sabe que, cara, eu já vi Freixo, vários outros falando, inclusive o Barroso, como se aquilo ali fosse um voto impresso que você leva para casa. Não. E não era isso. Era uma urna de acrílico, que como é em muitos países, você digita lá um número, sai o papelzinho, verifica se é o mesmo número e o rosto do seu candidato, confirma e cai na urna de papel, para depois você fazer auditoria. Cara, se isso tivesse acontecido, teria evitado tudo isso. Nada disso estava acontecendo. Nada disso, todo mundo, opa, valeu, perdeu, show, beleza, vamos agora para... Não nada, né? Eu também não consigo entender por que não. Se é um dispositivo extra de segurança, por que não? Por que não, caralho? Se é bom, por que não? Exatamente. Não entendo por que aí essa insistência, né, cara, de ministros do STF, que são alguns do TSE também, em dizer, não, porque as urnas, elas são infraudáveis, elas são confiáveis, o processo é 100% seguro. Mentira! Sabe por que eu falo que é mentira? Eu não estou dizendo aqui que houve fraude, mas elas são fraudáveis, porque nenhum sistema é 100% seguro. Tudo é fraudável. Tudo. Isso é um princípio básico. Exatamente, da informática e da tecnologia. Que o cara veio aqui... Nenhum sistema é 100% seguro. Esqueci o nome dele. O cara que invadiu a NASA veio aqui. Esqueci o nome dele, rapaz. Me fugiu o nome dele. Oi? Ele me deu uma puta entrevista legal aqui. Ele auditou as urnas pro Aécio na época. E o resultado ele falou, cara, inconclusivo. Não tem como saber, porque o caminho é muito grande. Eu teria que olhar o caminho inteiro. Sim. Ele falou isso pra mim. Ele falou, cara, não tem nada que você não possa... Vanderlei, não tem nada que você não possa... Porra, há um jeito de eu hackear seu celular. Sim. Há um jeito de eu hackear essa televisão. Existe. É claro que a urna por estar offline... pode ser que não, mas existe um sistema. Sim. Então, assim, eu acho um exagero dizer que foi roubado. E acho um exagero também dizer que não precisa nem pensar em... Pô, cara, nós estamos no Brasil, irmão. Nós estamos no Brasil. Qualquer coisa no Brasil que o povo quiser desconfiar, ele tem direito. Com certeza, exatamente. Nós estamos num país onde nada funciona, exatamente, cara. Mas é isso que eu falo. Essa tentativa de criminalizar a opinião em torno de dizer que assim, olha, não, porque você ataca a democracia. Atacar o processo eleitoral é atacar a democracia. E te rotula de cometedor de um ato antidemocrático. Cara, isso está virando uma loucura. Está virando algo que realmente é uma ditadura. Porque na Coreia do Norte, em Cuba, Venezuela, você realmente não pode questionar as urnas eletrônicas ou o processo eleitoral. Aqui é uma democracia, ou era uma democracia, né? Era uma democracia. Deveríamos ter o direito, entendeu? Só que virou algo sacrossanto. Virou sacrossanto, porque Alexandre de Moraes acha que não. Aquilo ali não pode ser questionado. Processo eleitoral, criticar o processo eleitoral é criticar a democracia, é criticar as instituições, é atacar a democracia, a Constituição. Cara, pô, isso é absurdo, entendeu? Nós temos o direito de questionar e saber se realmente
candidato, vencedor é o vencedor. Se aquele que eu votei foi... Como é que você pode foi o que pedir? foi votado. Como é que você fala para um brasileiro, com todo respeito ao STF, seja TSE, como é que você pode dizer para um brasileiro em 2023, depois de tudo que ele viu nos últimos anos, corrupção, esquema, sacanagem, tudo no Brasil é uma sacanagem, tudo não entra na porra de um lugar aqui que você for, vai ter um cara ali que lava um dinheiro, vai ter não sei o quê, você for na praia e fala, vou vender picolé, não vai não, por quê? Porque se você não pagar pro dono da praia aqui, tudo tem um esquema nesta porra desse país. É impressionante como o Brasil tem um esquema pra tudo. Se for pegar um catamarã lá na Bahia pra ir de um lugar pro outro, não, mas eu quero botar aqui, não, o senhor não vai não, porque senão o pessoal aqui te pega. É milícia em tudo que é lugar. Tudo no Brasil tem um esquema. Aí você pega tudo que foi mostrado pro brasileiro nos últimos, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos. E fala assim pra ele, então, tudo isso aqui ficou quase que tudo impune. O líder disso aqui tudo, inclusive, é o atual presidente. Olha, não desconfia do Brasil e das instituições. Porra, você tá de sacanagem. Mas claro que o brasileiro vai desconfiar, cacete. Não é uma maldade do cara, não é uma questão democrática ou não, é uma questão de... Porra, você tirou do cara ao longo dos anos a credibilidade que ele tinha no sistema. E agora você chega pro cara e fala assim, você tá proibido de desconfiar do sistema, porra. Mas, cara, quem já leu, né? já leu 1984? Não. Do Orwell? É um livro muito bom que, cara, fala muito do que está acontecendo agora, né? O cara foi um visionário. É um Ministério da Verdade, em que tem a polícia do pensamento, em que ele acaba pegando acontecimentos que aconteceram, né? Sendo redundante, e que são em desacordo com o governo, e eles tiram aquilo, eles apagam aquilo, você não pode falar sobre isso. Você não pode falar sobre isso. Então eles criam outras narrativas, entendeu? E isso vem acontecendo. Por exemplo, eu durante a campanha falei isso. Lula não, porque acho que foi a Jovem Pan que tinha sido censurada por dizer que o Lula não tinha sido inocentado. Eu falei, de fato, o Lula não foi inocentado. Pois é. Aí eu botei, Lula foi descondenado num malabarismo jurídico e tal. O STF, o TSE, mandou apagar meu tweet. Ou seja, falar a verdade a respeito de algo que desagrada aos ministros e ao governo se tornou crime. A gente não pode mais falar que ele foi descondenado. Tem que falar que ele foi inocentado. Prescreve, você não foi inocentado. Exatamente. Ele prescreveu, exatamente. É outra coisa. O que aconteceu? Foram várias instâncias, inclusive o STF, que declararam que o cara estava culpado. Inclusive vários ministros fazendo discursos moralistas, ministros do STF fazendo discursos moralistas sobre a questão da corrupção do PT. E aí, em determinado momento, perceberam que Bolsonaro era um mal maior, e aí falam que não, olha só, esse processo do Lula, embora tenha tido todas essas condenações, começou errado. Não podia começar em Curitiba, tinha que começar em Brasília, porque os crimes aconteceram em diversos órgãos da federação. Então, volta a estaca zero. Foi votado em 55 instâncias. Votou em várias instâncias. O próprio Fux, uma vez, ele fez um discurso falando que, não, porque nós fizemos diversos julgamentos, sentenças importantes, inclusive com a prisão de membros, não sei o que, do PT e tudo mais, porque aquele dinheiro lá não era de mentira. Houve, sim, o crime, mas... Mas houve erro processual, porque é isso que eles falam. Houve um erro processual. E aí, quando começou da estaca zero, começou a julgar novamente. Alguns desses crimes prescreveram, porque o Lula tem mais de 70 anos, então a prescrição ela cai pela metade, e outros caíram na mão de alguns juízes que, sabe-se lá por quê, decidiram que era inocente. E outros ainda nem foram julgados. Mas aí criou essa narrativa de que ele foi inocentado e não foi. E aí, quando você fala a respeito disso, você se torna um criminoso. Te censuram, como aconteceu comigo, como aconteceu com a Jovem Pan. É nitidamente o que se passa em 1984. Ministério da Verdade e a Polícia do Pensamento. Inclusive, o governo Lula fez agora um órgão, né, que é aos moldes desse Ministério da Verdade, que nem precisa, já tem a STF lá.